Shalom Lekulam, Shalom Haverim, Shalom a todos, Shalom ao povo da Techuvá, o povo que vai estar no Olam Rabá, no mundo vindouro. Vamos para mais um vídeo. Eu vou comentar aqui sobre 3 assuntos, que estão correlacionados. São assuntos bem intrigantes e que estamos vivenciando esses assuntos nos últimos dias. Por exemplo, alguns amigos meus me mandam uns vídeos, o pessoal aí que faz vídeo, coloca no YouTube, corre pelo WhatsApp, e eu vi 2 vídeos assim que me deixaram muito triste, e são pessoas que formam opinião, são pessoas que se acham no direito de manipular as mentes, um único motivo. Essas pessoas, elas querem mídia, elas querem ficar conhecidas, elas querem a fama, querem o glamour, no caso. E aí, para isso, não se importam de falar meias verdades. Se é meia verdade, então não tem verdade nenhuma. Uma verdade com uma pitada de mentira, ela se torna uma mentira. E eu fiquei muito preocupado quando... e são pessoas que assistem alguns vídeos meus, dizem que assistem, e mandaram para mim. Eu fiquei preocupado porque eu já vi vídeos dessa pessoa que falou isso, sobre outros assuntos que não são tão prejudiciais à salvação, assuntos políticos, de outra natureza. Mas quando me mandaram esse vídeo, a pessoa que estava narrando lá o vídeo falou sobre 2 assuntos. Foram 2 vídeos, no caso. Um falando sobre dízimo, que eu vou comentar logo. Esse dízimo eu quero rapidinho. E o outro assunto é sobre o nome Jesus. E depois que eu comentar esses 2 assuntos, eu vou falar sobre o que a comunidade europeia, os 10 países, está pretendendo com o artigo lá, o artigo 13, de uma lei que eles querem aprovar aí, ou já aprovaram, não sei. Eu sei que está sendo muito comentado isso aí. Já fizeram vários vídeos aí no YouTube, e eu não vou também falar muito sobre isso. Mas esses 2 assuntos que eu vou trazer vai explicar por que eles estão querendo limitar a internet, pelo menos começando pela Europa. Vamos lá. Dízimo. Assim como disse o rapaz lá no vídeo, ele disse que o dízimo é um só, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Primeiro, para quebrar essa regra, não existe nem novo nem velho. O Eterno diz que a palavra dele é permanente, ela é eterna e ele não muda. Então ela não ficou velha. E Yeshua, o seu Messias, o Salvador, ele disse que não ia mudar nada, não ia tirar nada, não ia pôr nada. Ele ia planificar a Torá, os ensinamentos, aqueles que foram entregue a Moshe Rabbeinu. E com isso nós já entendemos que quem colocou velho e novo foram os homens, não foi o Eterno. Porque Yeshua, ele continua citando as Escrituras, e quando ele cita as Escrituras, ele não cita o Novo Testamento, ele cita o Velho, e ele não escreveu nada, simplesmente alguns discípulos contaram a história dele. Ele não implementou ou implantou regra nenhuma, lei nenhuma, ele pregou toda a Torá. Quem escreveu a biografia dele foram os seus discípulos, e através dos ensinamentos, alguns discípulos acabaram escrevendo algumas cartas, como é
questão de Paulo, Shaul, né, de Kefa, Pedro, com seus respectivos nomes pagãos, né, dados por Jerônimo, quando Damaso pediu para Jerônimo traduzir a Bíblia e colocar os nomes romanos. Então vamos lá. Dízimo na aliança de Moshe era 10%, que era dado ao órfão, à viúva e ao necessitado. Está lá em Números. Vai ler que está lá. Yeshua não mudou nada. O único local que Yeshua fala sobre dízimo é Mateus 23, 23. E ele diz assim, vocês costumam, né, cobrar o dízimo do endro, né, do cominho, né, das coisas menores, né? Fazer isso, mas não retirai aquilo. E os pastores em si, eles invertem a ordem de diagramação, no caso assim, de concordância, né? No caso da pergunta e a indagação. Né? Vamos ao texto, que fica melhor. Deixa eu abrir aqui. Não, vamos para a Bíblia. Né? Vamos abrir a Bíblia de Jerusalém aqui. Deixa eu colocar o óculos e vamos para Mateus 23. Mateus 23. Vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Eu ainda não cheguei lá, ainda não chamei ninguém de escriba, aliás, nunca chamei ninguém de hipócrita, nem de raça de víbora. Né? Que pagais o dízimo da hortelã, né? Pagais, cobrais, né? Cobrais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, né? Que são as menores das hortaliças, mas omitis as coisas mais importantes da lei. Ou seja, as coisas mais importantes das instruções que o Eterno deu a Moshe. O dízimo não era tão importante como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Essas eram as coisas mais importantes que existiam nas instruções que o Eterno deu a Moshe. Importava praticar estas coisas, ou seja, pagar o dízimo, importa. Quer cobrar dízimo do cominho? Cobre, mas sem omitir aquelas, ou seja, sem omitir a misericórdia, a justiça, e né? Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ou seja, eu ouvi um cão guloso dizer que façais essas coisas, né? Praticar misericórdia, né? Sem omitir aquelas, pagar o dízimo. Pô, o cara inverte né, a indagação com a resposta. Primeiro, ele indaga sobre os alimentos, aí ele dá a resposta, né? Ó, faça essas coisas. Depois ele indaga sobre, né, no caso os alimentos são o dízimo, né? Façais essas coisas. Depois ele indaga sobre a prática, né, da Torá, que vai praticar a justiça e a misericórdia, né, e a hospitalidade, no caso, né, também façais essas. Aí ele indaga, ele responde pela segunda indagação que ele faz. Né? E aí está o texto onde Yeshua, né, explica uma única vez sobre dízimo. Né? Ele diz que vocês possam praticar a macé, né, mas que também pratique a justiça, a misericórdia e a fidelidade para com o próximo. Né? E a macé era dada ao órfão, à viúva e ao necessitado. Quando chega em
nos escritos Nazarim, né, que os cristãos chamam de Novo Testamento, que é nova aliança, não houve nova aliança, apenas a aliança foi renovada, porque o sacrifício foi o mesmo, não houve diferença nenhuma, apenas Yeshua, ele se colocou no lugar do cordeiro, né, do animal. E aí o seu sangue era suficiente para salvar toda a humanidade, porque essa era a vontade do Eterno, que todos cheguem à plenitude da verdade e se salvem, mas cada um tem a sua escolha. Então, quando chegamos nos escritos Nazarim, nós encontramos os discípulos pregando a Massé, mas existiam as ofertas. Né? O que era que os discípulos estavam fazendo? As pessoas, elas vendiam suas propriedades, está lá em Atos, né? E traziam tudo e depositavam aos pés dos talmidins, dos discípulos. Esses, por sua vez, repartia isso segundo a necessidade de cada um. Era o que era praticado lá atrás, para o órfão, para a viúva, para o necessitado. Né? As pessoas davam o dízimo e diziam, não, está aqui, eu quero dar tudo o que eu vendi, eu quero dar, eu não preciso disso, né? Porque o Abesirot, as boas novas de Yeshua, é que nós repartamos o que nos sobra, né? O conhecimento, né? O pão é conhecimento, é a mesma palavra, né? Tanto para pão, como para a palavra, como para deserto, né? São a mesma palavra, a mesma raiz, estão ligadas uma à outra. Né? No caso aí, nós temos Bamidba, né? Deserto, e Medabá, palavra, né? Falar. Então, ela tem a mesma raiz, as palavras. Quando chega em Atos, né, eles estão fazendo isso. O episódio lá de Safira, Ananias e Safira, né, onde eles mentem para o mover, não mentem para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não existe. Já expliquei sobre isso. Eles mentem ao mover do Eterno. Ou seja, eles querem... Por que eles morreram? Porque lá atrás, Yeshua disse assim, todo pecado será perdoado, menos o pecado, aí as traduções trazem contra o Espírito Santo. Mas aí, a gente vai para o original, a palavra espírito é ruá, então é todo pecado contra o mover do Eterno. Ou seja, quando o Eterno está fazendo um movimento santo, né, porque provém dele. Então, as coisas que Yeshua fazia vinham do Eterno. Então, era ruá do Eterno se manifestando na vida de Yeshua. Então, quando se falava contra aquilo, se estava pecando contra as ações do Eterno. Isso não tem pecado, isso não tem perdão. É um pecado que não tem perdão. Então, aquele mover do Eterno estava nas pessoas e as pessoas estavam doando, né, o que sobrava deles. E isso era ruá do Eterno na vida das pessoas, a mesma ruá que habitou em Yeshua quando ele disse assim, eu vos darei um outro consolador, e aí era ruá do Eterno, o mover do Eterno, o sopro, a unção, né, que assim se é que a gente pode chamar assim, né, a ação do Eterno na vida daquelas pessoas. E aí vem Ananias e Safira mentindo, dizendo que aquilo que eles estavam fazendo era o mover do Eterno. Por isso que eles pecaram e morreram, porque não tiveram perdão. Eles usaram o movimento, né, aquele mover do Eterno, em benefício próprio, e ainda mais usando de mentira, dizendo que aquilo era o mover do Eterno, quando não era, eles estavam mentindo. Não importava por quanto eles tivessem vendido, né, as suas propriedades, chegassem e falassem a verdade, eu vendi por 10 mil, mas eu só quero dar 500 reais. Pronto, tá bom, beleza, fique com o resto. Mas não, eu vendi por 1.000 e estou dando 1.000, quando vendeu por 10. Aí é onde está você usar o mover do Eterno de forma mentirosa. Isso é um pecado que não tem perdão. Certo? Está explicado aí o dízimo, né? O dízimo nunca deixou de ser praticado. Você pode praticar a massé, pegar 10% daquilo que você tem, reverter em alimento e dar para o necessitado. Porque o dízimo ele é dado em alimento.
Agora, uma ajuda, você quer ajudar, é outra coisa. Quando se trata de má fé, é alimento. Agora, se você quer ajudar, você pode dar dinheiro, você pode dar seu carro, você pode dar o que você quiser. Né? Há quem dá, né? Há quem dá, mas não é para o necessitado, é para o sistema religioso que já está bilionário. Então, o dízimo, ele continua sendo a mesma coisa, não mudou nada. Não mudou nada. Quer praticar má fé, pratique. Não quer praticar, não pratique. Né? Agora, que existe, né, um julgamento do Eterno sobre as boas ações. Se você pratica boas ações, agora não adianta você pegar 10%, né, da sua renda, do que você trabalhou para ganhar, e dar com vanglória, dar esperando troca, dar a mão direita vendo o que a mão esquerda faz, ou vice-versa, porque o correto é quem dá não saber a quem deu, e quem receber não saber quem foi que deu, que é para que não haja constrangimento quando essas pessoas se encontrarem. Aí não fala, aí, tá vendo, ajudei. Por isso que vem a Lachonhará, né? Porque o cara diz, ajudei ele, o cara nem fala comigo mais. Agora está bem de vida, nem fala comigo mais. Mas não se lembra do tempo que estava morrendo de fome e eu ajudei. Para isso, não se deve saber a quem dá. E não se deve saber quem deu. Está aí o dízimo. O que passar disso é da parte do homem e não é da parte do Eterno. Não tem respaldo nas escrituras sagradas. Você encontra falando sobre dízimo lá em Números, se eu não me engano, no capítulo 14. Né? Ele vai falar sobre isso. Já existia dinheiro, mas o dinheiro não era praticado na má fé, no dízimo. E sim, era só alimentos. Agora vamos para o nome Jesus. Eu vi ele também dizer que não tem problema nenhum falar o nome Jesus. Mas espera aí, na língua hebraica tem o nome Jesus? Na língua hebraica, se você, naquele tempo lá, né, porque o Salvador falava hebraico, então a gente tem que ter os nomes hebraicos. Né? Não é à toa que João é em português e John é em inglês. Mas os assim chamados teólogos, sei lá quem, né, dizem que Jesus é a tradução de Yeshua. Eles admitem e até concordam que Yeshua era o nome original, era o nome verdadeiro do Messias. Né? Há quem defenda aí Yehoshua, né? Yehoshua é o nome de Josué, né? Lá atrás que era Roshua, e Moisés colocou um Iud e aí ficou Yehoshua, aquele que eterna, aquele que salva, perdão, a mão que salva, o eterno salva, e por aí vai, né, várias traduções. Veja que o nome tem uma tradução, e Yeshua significa salvação. Aí, mas o nome, esse nome, ele é pós-babilônico? Claro, porque depois do exílio babilônico, o nome diminuiu de Yahushua para Yeshua, né, como Carol e Carolina. Continuou o mesmo nome, só que diminuiu, mas o seu significado não foi perdido, não se perdeu o seu significado, continuou o mesmo, e nós encontramos lá em Neemias, se você for lá ler o livro de Neemias, você vai encontrar Neemias, né, citando Josué, o filho de Nun, né, chamando ele de Yeshua. Para isso você tem que ir para o original, está lá Yeshua e não Yehoshua. Ele chama já depois do exílio babilônico, né, ele chama Josué, né, no caso Yehoshua, de Yeshua. Eu vou tirar a câmera aqui e vou mostrar algumas coisas para você, certo? Vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Vamos lá. Está aqui o nome grego Jesus, certo? Jesus é um nome grego, só que escrito em caracteres latim, certo? Jesus. E depois nós temos o nome romanizado, Iesu,
Quando os gregos traduziram, eles colocaram Júpiter. Os romanos não aceitaram, eles colocaram Jesus, né? Jesus, ou seja, Jesus, Jesus. São duas palavras aqui, Ie e Sus. Depois veio Iesu, em português, que era, no caso, escrito com V, certo? Porque o V tinha som de U, Iesu. Depois que inventaram o J e o V e o U, aí o V saiu e ficou a palavra Jesus, após 1516. Criou-se a letra J e a letra U no latim. No grego ainda não existe, por isso, né, que é Jesus. Depois, há pouco tempo atrás, aproximadamente o século, a Sociedade Bíblica Internacional achou por bem de colocar mais um S no final, para combinar com o grego lá em cima, Jesus. E aí ficou Jesus para nós e Jesus. E Jesus, né? Jesus em inglês, né? Jesus, né? Jesus em português. Tem alguma semelhança com esse nome aqui? Yeshua? Me diga se tem alguma semelhança com Jesus com Yeshua. Jesus, em momento nenhum, será, né, a tradução ou a transliteração do nome Yeshua. Porque, para mim, transliterar esse nome, Yeshua, está transliterado aqui. Né? Ele está transliterado. Então, se eu transliterei o nome dos caracteres hebraicos para o nome em português, dá essa palavra aqui, Yeshua. Então, Jesus não é a transliteração da palavra Yeshua, que significa salvação. Mas o que é que significa Jesus, no caso? Vamos para isso aqui. Nós temos aqui, em todo o vosso tempo, andai apercebidos do nome de ídolos, nem fareis menção nunca, se ouça da vossa boca o nome deles. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de ídolos, nem fareis menção. Nunca se ouça da vossa boca o nome deles. Quando Davi disse, elevo meus olhos para o monte, e onde me virá o socorro? O socorro vem do Eterno, vem de Rachem, porque ele olhava para os montes e via os postes ídolos, e aí ele ironizava, de onde virá o meu socorro? Daqueles postes ídolos, dos ídolos, é que não vem. Meu socorro virá do nome do Eterno. Né? E temos aqui também os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueçam do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo. Assim como seus pais se esqueceram meu nome por causa de Baal. Ou seja, nós temos aqui, né, como a coisa se deu. Né? Eles esqueceram o nome do Eterno por conta da tradição. Então, vamos chegar mais aqui e enxergar isso aqui. Nós temos aqui a palavra Yeshua, Yeshua, né?
Yud, Shin, Vav, né? E o Ain. E aqui nós temos a palavra Torá. Torá. Né? Torá. Rai, Vav, Resh, Rei. E aqui nós temos a palavra, o nome do Eterno, o Yud, Re, Vav, Rei, com os seus sinais massoréticos respectivos, que eu não pronuncio esses sinais, porque o nome do Eterno não tem sinal massorético. E aqui nós temos, para garantir que a Torá nunca mudou, a raiz da palavra do Eterno, 48, que é 26, que termina em 8. Ok? Está aí o nome do Eterno. Cada letrinha dessa tem um valor numérico. Né? E aqui nós temos também o nome Yeshua, com suas letrinhas, o valor numérico, e a raiz é 8. E nós temos a palavra e a raiz é 8. Você entende agora porque os 3 nomes, a raiz é 8. 8 na cultura hebraica e no hebraico é infinito. Ele tem um significado de infinito. Então, tanto o nome do Eterno, como a Torá, que é a palavra, que é o verbo, como Yeshua, onde o verbo habitava, onde o verbo se fez carne, a raiz é 8, certo? E agora eu vou trazer mais um. Aqui, olha, aqui nós temos, né, para você entender, cada letrinha do hebraico tem um valor numérico, certo? O A é 1, o Beit é 2, o Gimel é 3, né? Não está dando para ver direito não, né? O vermelho não está dando, aqui em cima está dando para ver. E por aqui vai, certo? E é essa raiz que nos dá a certeza que a palavra continua sendo fiel. E aqui eu vou trazer uma coisa que eu fiquei devendo em um vídeo. Está aqui o texto em grego de 1 João 3, 8, se eu não me engano, 8, 9, né? Você olha aqui, aqui está aqui, ó, Erasmo, né, colocou essa nota aqui, de lado do texto. Aí o redator, quando foi redigir, pegou isso aqui e colocou dentro do texto. Daí ficou aquele negócio de 3, né? 3 dão testemunho no céu, blá 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 blá. Está escrito lá, que eu falei em outro vídeo. E para terminar, nós vamos para o grego e para o hebraico. Né? Eu mostrei as palavras em latim. Então, está aqui Yeshua, a palavra Yeshua. Depois, nos caracteres em hebraico, está aqui a transliteração Yeshua, eterno Salvador. Yeshua, eterno Salvador, salvação. Aí tem a mesma palavra Jesus em latim, a transliteração em latim, e aqui nos caracteres gregos, a transliteração Iemassus, o eterno cavalo, em hebraico, eterno cavalo. E aqui nós vamos a mesma coisa em grego, Yeshua, e aqui está a palavra Yeshua, transliterada nos caracteres gregos, Yeshua, e aqui está em latim, para a gente entender o que é que está escrito aqui, Yeshua, o eterno Salvador. Mas Jesus, que é a transliteração desse nome aqui em grego, Jesus, que está aqui em hebraico, Jesus,
Essa palavra aqui, sus, é cavalo em hebraico. E essa palavra aqui, sus, Jesus, é porco. Porco. Então, se você quiser continuar chamando o seu ídolo de Senhor dos porcos ou Senhor dos cavalos, é um problema seu, não é um problema meu. Certo? Vamos voltar aqui. Então, continuando. Temos aí a tradução e a transliteração das palavras. E elas não combinam. Elas não combinam. Por quê? Tradução é uma coisa, transliteração é outra. A transliteração, ela traz o nome na sua forma, na sua conotação. Posso pegar o nome lá do ditador chinês em coreano e criar uma palavra em português, com os caracteres portugueses, para que quando eu fale o nome dele como é falado lá. Vou dar um exemplo, o meu nome, Gutenberg, né? É até engraçado. Gutenberg, um nome alemão. Glúten é uma forma carinhosa de se dizer que alguma coisa é doce. Assim eu pesquisei, né? Não tem uma tradução correta. Ou seja, cocada, né? Uma forma carinhosa de dizer que alguma coisa é doce, é até engraçado. Né? Mas berg é montanha, ou seja, uma montanha doce. Obrigado, meu pai, por esse nome. Eu não sou tão doce assim. Né? Às vezes eu sou bem amargo. Mas eu agradeço o nome que o meu pai me deu. Né? Isso me torna uma pessoa mais sensata. Então, se eu fosse traduzir o meu nome, seria Montanha Doce. Montanha Docinha, ficar carinhoso. Mas o meu nome não foi traduzido, o meu nome foi transliterado para o português. Pegaram o nome alemão e transliteraram para o português. Já que no português, antes de P e B, não se pode ter a letra N, colocaram a letra M, mas a pronúncia ficou a mesma. Porque se fosse traduzir, meu nome não ia ser Gutenberg, ia ser Montanha Doce, ou Doce Montanha. Isso não é transliteração, isso é tradução. Então, Jesus não é tradução de Yeshua, porque Jesus não significa salvação em idioma, pelo menos no português, mas em grego significa Senhor dos porcos e em hebraico significa Senhor dos cavalos, ou eterno. É cavalo, eterno é porco. Só que não é eterno, então não coloco a palavra eterno, porque eterno só existe um. Entendeu? Então, você que vive defendendo que Yeshua é tradução do nome, aliás, que Jesus é tradução do nome Yeshua, cale sua boca, porque você está que nem papagaio falando o que os outros falam sem ter conhecimento nem regra de nada. Porque a primeira regra, uma das regras, né, que existem, eu acho que em toda a academia de letras no mundo inteiro, é que nome próprio não se traduz, ou não se adultera, se translitera. Nome próprio não se traduz, se translitera. Um erro grave que tem lá nas escrituras, mas isso não prejudica a nossa salvação. Vai prejudicar se você for para Israel procurar a cidade de Betânia. Você não vai encontrar a cidade de Betânia, porque o nome nem foi transliterado e nem foi traduzido, ele foi adulterado, que é pior, né? Porque a cidade é Beit Ani, Beit cidade e Ani pobreza. Se você quisesse traduzir o nome de Beit Ani, você tinha que colocar lá na Bíblia, e Yeshua foi para a cidade da pobreza, ou para a casa da pobreza, que Beit é casa, casa da pobreza, a cidade, o povoado, casa da pobreza, que era onde habitavam as pessoas mais pobres, e Yeshua gostava de estar no meio dos pobres. Ele não gosta de estar no meio dos arrogantes, já que a maioria dos ricos são arrogantes. Né? É quase uma regra isso, é muito difícil você encontrar, né, um rico que não seja arrogante.
na Paraxá do Shabat, do próximo Shabat, e eu vou contar uma historinha de um rico que não era arrogante. Então fique aí ligado. Concluindo, né? Não se deve traduzir nome de cidade ou nome próprio. Quando você vai traduzir, aquela pessoa perde a identidade. Ou seja, se fossem traduzir o meu nome, fossem escrever a minha biografia, né? E aí, se fossem traduzir, né? E o Montanha Doce gostava de fazer vídeos no YouTube. Quem é Montanha Doce? Aí vem para aqui para o Brasil, quem é Montanha Doce? Quem é esse Montanha Doce? Né? Ninguém vai saber. Né? Vai nos registros lá, né, da polícia, quem é esse Montanha? Vai no cartório. Não existe nenhum Montanha Doce aqui. Perdi minha identidade. Minha identidade caiu por terra. Né? A verdade caiu por terra, né? Como Daniel profetizou. Né? Então, quando Damaso pediu para Jerônimo, né, modificar tudo, ele queria que a verdade caísse por terra e que tudo aquilo que fosse escrito ali de Israel não fosse mais encontrado, porque os nomes foram adulterados. Digamos que eu vou escrever um livro e eu vou citar a praia de Porto de Galinhas, né? Mas aí eu estudo um pouquinho e fico sabendo que aquele nome foi devido ao comércio de escravos que existia, né, depois da sua abolição, da escravatura, né, ainda continuou o comércio de escravos, e aí não podia se dizer que negros estavam sendo comercializados, e aí eles chamavam os negros de galinhas, né, e aí ficou Praia das Galinhas, né, ou Porto das Galinhas, quando chegava um navio mercante com negros, aí eles diziam, existe um porto, né, existe no porto um navio cheio de galinha. Quem sabia do comércio sabia que eram negros que estavam sendo comercializados. E aí, se eu colocar no meu livro, né, e a cidade de Pujuca tem uma praia muito linda chamada de Porto dos Negros. Ou o Brasil tem uma cidade uma praia muito linda chamada Porto dos Negros. Ninguém vai achar essa cidade. Porque até minha intenção foi boa de colocar a verdade da história, mas a cidade não é conhecida, né, por esse nome, e sim por Porto de Galinhas, e não Porto dos Negros, Porto dos Escravos. E aí ninguém vai encontrar essa cidade. Veja que nome próprio, a importância de nome próprio não ser traduzido e nem ser pode ser até transliterado, né, mas traduzido nunca, jamais. Né? E tanto as editoras evangélicas como as editoras católicas, elas insistem nesse erro, mesmo sabendo a verdade, elas insistem nesse erro para manter o povo na ignorância. Ok? Então foi aí, né, os dois assuntos, sobre dízimo e sobre o nome de Yeshua, né, que Jesus jamais será o nome do nosso Salvador. Jesus é o nome de um ídolo que esse nome ele foi modificado, né, através dos séculos. O que é que está havendo, né, em relação a tudo isso? Está havendo aí, o pessoal, né, já está muita gente gravando vídeos sobre isso, e é sobre o que a comunidade europeia quer fazer com a internet, principalmente com as plataformas, né, de redes sociais. Eles querem criar uma lei onde limite, ou seja, eles vão limitar praticamente publicações, tanto no YouTube, como no Facebook, Instagram, seja lá qual for a plataforma de rede social que seja utilizada. Com isso, as informações vão ficar limitadas, você não vai ter mais informações pela internet, porque isso acarretará em direitos autorais. E eles querem cobrar esses direitos autorais das plataformas, né? Ou seja, do YouTube,
né, do Facebook, e eles não vão, o Google não vai poder arcar com tudo isso. Ou seja, todas aquelas fotos que existem no Google, o Google vai ter que apagar tudo, ou então ele vai ter que pagar direitos autorais de tudo aquilo. Isso na Europa, né, que é o decreto 13, né, o artigo 13 do decreto lá, né, tem vários, esse é relacionado ao 13. E isso, né, dá de novo poder para a mídia, ou seja, o que a mídia falar é verdade. Você não vai poder contestar porque você não vai ter outra fonte, né, de informação. Porque se você colocar qualquer coisa na internet, né, até uma frase de outra pessoa, né, a plataforma, o YouTube, ele vai ter que pagar direitos autorais. A coisa não vai ser muito difícil de acontecer aqui no Brasil. Vai demorar um pouco, né, por causa do Trump e por causa do Bolsonaro, né, já que a América aí está, temos aí alguns estudos, né, algumas, digamos assim, perspectivas. Não sou guru, né, tem muita gente que faz vídeo aí dando uma de guru, vai ser isso, fulaninho é isso, fulaninho é aquilo. Não, eu digo que a coisa está se encaminhando para isso. Pode ser e pode não ser. Então, a América pode ser a mulher grávida que está lá no Apocalipse, que é quem vai sustentar o povo do Machia durante, né, a tribulação, os 3 anos e meio. E aí nós temos a comunidade europeia já querendo implantar a nova ordem mundial e inibir, né, certos conhecimentos que nós temos através da internet, através do YouTube, através do Google, né, através do Facebook, com a troca de informações. Por que isso? Porque as pessoas estão acordando. As pessoas estão acordando em relação às vacinas, as pessoas estão acordando em relação às doenças, né, que são assim transmitidas, que eles dizem que é por mosquito, mas não é. As pessoas estão acordando em relação ao clima, que eles estão controlando o clima. As pessoas já estão acordando em relação ao Blue Beam, né, as antenas Harper, né, a satélites e a Terra plana principalmente. A comunidade de terraplanista cada dia aumenta na Terra. E isso está preocupando eles, né, porque a mentira deles é que está caindo por terra agora. A mentira deles está caindo por terra. As pessoas, pelo menos, né, muitas estão, né, acordando em relação às vacinas, porque ninguém está querendo mais vacinar os seus filhos, porque perceberam que as vacinas são batizadas, né, que as vacinas são programadas, né, por lotes. Cada indivíduo, cada segmento da sociedade tem um lote de vacina para ser aplicado naqueles indivíduos. Se você é velho, idade, né, se é jovem, idade média, criança, é por lote. E gripe não ataca por lote, gripe ataca qualquer um. Né? Ela não escolhe criança, na criança eu vou ser azul, no velho eu vou ser vermelha, né? No jovem, no adolescente eu vou ser amarela, e nas pessoas de idade média eu vou ser verde, sei lá. Né? Não, a gripe é uma só, ela ataca qualquer um. E por que as vacinas são por lote? Desde criancinha que eu sei que para se tomar uma vacina entre adulto e criança, nós até vemos nas bulas de remédio que a dosagem é menor para criança e maior para pessoas adultas. Não muda a vacina, muda a dosagem. Mas eles estão mudando o conteúdo, o que está dentro do frasquinho. Então, o que é que eles querem? Eles querem tirar a informação das pessoas, né, para robotizar de novo através da mídia, através da televisão, através do rádio. Né? Porque a internet ela é livre, você posta o que você quiser. Então, o que é que acontece? Na Europa vai começar a censura na internet, então o YouTube vai ter que fazer uma varredura, de repente ele vai ter que tirar tudo, começar do zero na Europa, né? E o que for postado na Europa a gente vai poder ver, mas o que for postado aqui, quem está na Europa não vai poder ver. Mais ou menos assim, vai haver uma censura de câmbio aí, eu não sei como é que eles vão fazer isso, não sei como é que eles vão controlar isso. E por finalizar, né, temos aí de volta, né, até eu vi um repórter dizer, mas já está começando de novo sequestros de pessoas nas saídas de banco. Claro, tem que acontecer,
porque como é que a pessoa vai querer colocar um chip se isso não acontecer? O gado, né, a madame lá que foi sequestrada na porta do banco, né, ela vai dizer, agora eu quero ver quem vai me sequestrar, porque ela vai estar com chip, né, e o chip aí vai identificar onde ela está, vai ser um nanorobô, né, e aí ninguém vai querer roubar uma pessoa que tem um chip, que aí a polícia vai saber logo onde o camarada está, onde está o sequestrado, né? Aí vai arrancar o chip, aí o chip vai perder a comunicação, vai dar no mesmo, e se arrancar o chip não vai poder tirar o dinheiro da pessoa. Então, a madame, né, o gado incauto vai dizer, o chip é a solução para os nossos problemas. Pois é. Por isso que os roubos a bancos, as explosões e os sequestros, as rapidinhas, né, continuam. E as agências, cada dia vai diminuir, né? Vão diminuir, diminuir, daqui a pouco não vai ter mais nenhuma. Aí neguinho vai ter que usar o chipzinho, né? Ok? Então tá aí os 3 assuntos correlacionados. Por que eles querem limitar a internet? Porque as pessoas estão acordando para isso também que eu acabei de explicar, sobre o nome do Mashiach, né? Sobre o terceiro templo que vai ser construído, né? Que quem apoiar o terceiro templo, né, não vai estar do lado do Mashiach. Eu até publiquei um artigo sobre isso, que eu vou fazer questão de ler agora para vocês, né, o que eu publiquei, porque tem muita gente aí que está ansioso, né, para que 2019 já chegue rapidinho, 2019 já chegue, e isso não vai cair muito bem não. Por quê? Que foi o artigo que eu coloquei? Isso foi no Facebook, tá? Eu coloquei assim, cuidado para não andar, eu até peguei um pedacinho do texto da Bíblia, né, lá, cuidado para não, de Êxodo, né, cuidado para não andar desapercebidos dos nomes de ídolos e de seus governantes. Foi o que eu acabei de falar aqui. Cuidado para não estar fazendo menção de nome de ídolos, né, e fazer propaganda de governantes achando que ele é o salvador da pátria. Né? Não é. Não é. Todos eles são marionetes do sistema. Então, cuidado para não colocar sua fé, né, sua esperança, né, em governos, né, que são de homens. Muitos estão ansiosos para que 2019 chegue com um novo governo. Isso aqui no Brasil. Não sabem eles que haverá paz e segurança antes da repentina destruição. Mas parece que o Macron não quer paz e segurança não, né? Porque a França está em caos, né? Ele está criando um exército de muçulmanos para atacar Israel. Isso é evidente. Isso é evidente que o Macron está criando um exército para atacar Israel, né, na hora que ele desejar. Quem apoia o terceiro templo jamais estará do lado de Yeshua HaMashiach, porque Yeshua HaMashiach não necessita mais de templo. Ele foi o último sacrifício, tanto que depois o templo foi derrubado, mas eles querem implantar uma nova ordem no mundo, que não será diferente da velha ordem de Nirod, essa ordem que nós estamos vivendo, que é a ordem de Nirod. Eles querem dizer que a ordem é nova, mas não vai mudar muita coisa, vai continuar a mesma coisa, simplesmente a ditadura é que vai ser mais eficiente. Né? Assim, você vai estar mais controlado. Né? Foi o que Nirod fez, colocou todo mundo numa cidade só, né, em Babel, para controlar. E eles querem controlar as mentes através dos chips, dos nanorobôs. Da mesma forma, o romanismo tornou a Torá velha e os seus escritos Nazarim adulterados novo. Só que não tem novo nem velho. Do mesmo jeito que eles querem pegar a velha ordem de Nirod e tornar ela nova, eles fizeram o quê? Eles pegaram os escritos Nazarim que falava da Torá, tornaram novo para dizer que a Torá era velha. Está entendendo, né? É tudo, né, uma manipulação. Mas a verdadeira e incorrupta ordem virá
com a realeza do Eterno, através do governo de Yeshua HaMashiach em sua segunda vinda. Baruch Hashem. Ou seja, quando a realeza do Eterno foi implantada por Yeshua HaMashiach, aí sim teremos uma nova ordem, que não é a velha ordem de Nimrod, é uma nova ordem, uma ordem, né, sem corrupção, né, sem avareza, né, com justiça. A justiça vai prevalecer. Yeshua HaMashiach, ele vai trazer justiça, e é isso que os nossos corações almejam. Justiça. E justiça quer dizer o quê? Sedaká. Sedaká é o quê? É o alimento não faltar na mesa de ninguém. Isso é justiça. É a água não faltar, né, no pote de ninguém. É a roupa não faltar no corpo de ninguém. Igualdade para todos. E não é céu não, tá? Há quem diga que vai para o céu. Não tem céu não. É governo aqui na terra. Tá? Governo aqui na terra. Os justos herdarão a terra. Não existe texto dizendo que justo vai herdar céu. A gente vai herdar a terra. O povo da Techuvá, né, vai herdar a terra. E todos esses que estão acordando estão se tornando o povo da Techuvá. Né? Se você vê um terraplanista, geralmente ele não faz menção mais do nome de ídolos de Jesus, desses nomes pagãos. Né? É Yeshua. Né? Maioria do povo, né, os terraplanistas que estão acordando, nós que estamos denunciando todo esse sistema, toda essa manipulação, através do clima, através das vacinas, através da mídia, né, através do sistema religioso, da política, né, do sistema científico, né, da ciência, né, todos nós que denunciamos isso, maioria somos povo da Techuvá, deixamos o sistema religioso e não falamos, e não fazemos mais menção de nome de ídolos. Está aí, né, um esclarecimento, né, de alguns tópicos que está surgindo, né, e o que eles querem com isso? Trazer de novo o controle para a mídia. O que a mídia disser, está dito. O que um cientista disser, está dito. Né? O que um acadêmico disser, está dito. O que o político disser, está dito. Ninguém pode questioná-lo. A Terra vai continuar sendo uma bola, não é mais plana, né, porque a internet não vai poder mais falar para as pessoas, mas só que a coisa já explodiu. Né, o nome de Yeshua já está sendo conhecido no mundo inteiro. E ele diz que quando o nome for conhecido no mundo inteiro, então virá o fim. Baruch Hashem. Shalom para você, shalom para o povo da Techuvá. Até o próximo vídeo. Até mais.